Paz, galera, é uma honra estar aqui. Particularmente eu estou muito sensível e muito reflexivo. Eu acho que é muito comum para mim. Eu tenho andado toda essa nação e já há uma temporada eu tenho visto o Senhor devolvendo honra para uma geração de órfãos. E o Senhor gerando muito avivamento nesses últimos 10 anos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas só faltam um ano para finalizar essa década. Já parou a pensar que o ano que vem você já vai ser contemporâneo à década de 20? Já parou a pensar que em 1922 rolou na nação a Semana de Arte Moderna e que em 2022 nós iremos comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna? Você imagina uma transição que aconteceu nas nações da Terra no mundo pós-Primeira Guerra Mundial e obviamente no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, em 1922, transicionou a nível de literatura, jurisprudência, pedagogia, e nós tivemos então uma espécie de revolução burguesa, porque a cultura foi afetada. Quando você abre a Bíblia de Atos 1, Atos 15, o Senhor trabalha com poder e maravilhas. Porém, quando você abre a Bíblia de Atos 15 e Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. E havia dito hoje no almoço que para toda mudança de cultura, o Senhor Deus, ousadamente, nos apresenta uma arquitetura. E é usado na parte da eternidade, porque a eternidade, desde a época do homem primata, desde o período paleolítico, os céus insistem em escolher homens que não são nada. E o Senhor nunca vai usar o extraordinário para surpreender o homem. O Senhor sempre vai usar homens irrelevantes. Por isso que a nação de Israel ficou escrava na terra do Egito durante 430 anos. Mano, imagina 430 anos orando, e o Senhor responde a oração de 4 séculos e meio, enviando um velhinho gago com 80 anos com um cajado na mão. É tipo, que treta, mano. Os céus têm uma expressão fabulosa para constranger a mentalidade dos arrogantes. Com isso eu vejo o Senhor usando gente improvável, profetas sem nome, heróis sem medalha. E é poderoso ver que o Senhor continua usando histórias de constrangimento e transformando lágrimas em salmos. E eu quero ministrar um pouco sobre isso, sobre as bênçãos do sofrimento, transformando lágrimas em salmos. Antes de ministrar, eu quero apresentar o meu livro. Se chama Não Sei Discipular Anjos. Porque toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser criança. Desde a época do período do homem primata, do início das civilizações, nós aprendemos que o homem tem que olhar para o homem de cima para baixo. Porém, o arquiteto da sala do trono, um homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas ele foi gigante pela própria natureza. E ele desceu da eternidade e veio para baixo para olhar para os homens de baixo para cima. E o único momento em que Jesus olhou para a humanidade de cima para baixo foi quando esteve pendurado em uma cruz. Por isso que Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. O resumo do meu livro: esse livro foi escrito no último semestre de 2018, quando o Senhor havia me permitido catalogar 69 mil estudantes universitários que foram alcançados nesse ministério nos últimos 8 anos. E hoje nós somos 72 mil estudantes. E tem uma frase, eu finalizo aqui, que diz: o Criador da camada de ozônio abriu mão de voar nas asas dos serafins para se machucar como os homens, sendo um herói da dignidade humana, sem exigir imunidade a dores, exercendo o mais nobre dos dons do criacionismo, ser homem. Eu vou estar lá na saída, no fim do culto, assinando. Se você se interessar, vai ser uma honra. Todo o material que eu trago, que eu trouxe, é para pagar a faculdade de estudantes que não têm possibilidade de pagar os seus custos. Eu glorifico a Deus porque de 2010 para cá, até 2018, eu consegui pagar a faculdade de 14 estudantes. Uau, mano. Deus é bom. Amém? Esse livro é do Pedro e a sua esposa. Uma honra estar aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Hoje o Senhor vai derramar tanta glória
E o processo de cura e de devolução de honra vai ser tão fascinante, que você vai se constranger a olhar para Jesus como um pé de coelho. Ele não é um guru. Não, a principal característica que conduz o evangelho, que faz de você um discípulo, é continuar sendo manso e humilde, porque é sofisticado ser como ele é. Amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Essa carta foi escrita por um senhor de 90 anos, em 93 depois de Cristo, no apogeu do governo de Domiciano. E nós vamos mergulhar um pouco sobre isso, ok? Todos encontraram? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem acontecer e se realizar. E que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela foram escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz por vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sepulcro Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja uma glória e domínio pelo século dos séculos. Esse versículo 6 é poderoso, porque fala o apogeu do governo de Deus sobre o século dos séculos. Nada que acontece a nível sociológico, até filosófico, sai do domínio de Deus. Ele reina, ele governa pelos séculos dos séculos. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vem então o texto que de fato eu quero expressar para nós, a partir do versículo 9. Eu, João, e vosso companheiro de sofrimento, e no reino, e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando vi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro que vês e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram mais brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha no apogeu do seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério dos 7 candelabros, das 7 estrelas, que estavam na minha mão direita. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas. Somente até aqui.
O livro de Apocalipse para mim é fascinante, porque tem algumas características que expressam o apogeu da glória do Senhor e do amor que há em Jesus Cristo. Primeiro, a carta de Apocalipse se trata do livro mais romântico das Escrituras. Não é um livro de terror, porque é o único livro das Escrituras que narra com riqueza de detalhes aonde a noiva do Cordeiro irá morar. Diz de forma tão peculiar aonde os que perseveraram e venceram, os que venceram a tribulação, eles irão morar em uma geografia eterna que possui ruas de ouro e mar de cristal, aonde o rosto do Messias, do Cristo crucificado, morto e ressuscitado, brilha como o sol brilha no apogeu do seu esplendor. A carta de Apocalipse também traz uma evidência do que acontecerá com o inimigo da noiva. Então é uma carta de terror para o inimigo da igreja. Então é tão fascinante e glorioso que Jesus expressa o amor perene pela noiva. Ótimo. Sendo assim, eu quero te motivar a você ser contundente na observação empírica das Escrituras. Em uma geração que superestima e hipervaloriza a filosofia de Facebook, eu quero, de fato, te influenciar a você respeitar a inteligência de Deus. Então, gentilmente, de forma pedagógica, eu quero te influenciar a você nunca mais abrir a Bíblia assim. Pai, fala comigo. Não faz isso não, irmão. Se você respeita a filosofia de Facebook, por que não respeitar a palavra que se fez carne e habitou entre nós? Então, quando você lê as Escrituras, leia o texto. Não, mano, leia o livro todo, como se fosse um versículo. Pesquise sobre o tempo histórico, sociológico, filosófico, quem escreveu, por que escreveu e a motivação da escrita. Você terá então princípios básicos, princípios extra básicos de hermenêutica, que é a interpretação de qualquer texto. Então, eu vou finalizar minha introdução, entrar na parte A da minha ministração, vou para a parte B e vou finalizar na parte C. Esse é meu esboço, ok? Eu não escrevi nada, meu esboço está tudo aqui, mano. E eu louvo a Deus porque eu passei mais de 8 anos só ministrando sobre o Evangelho de Cristo Jesus e a superação de traumas existenciais, de masmorras existenciais, que o Senhor faz com que histórias de trauma se transformem em composições de salmos. Porque existe as bênçãos no sofrimento. Amém? Eu sou professor de História Medieval, leciono Antropologia e Filosofia Contemporânea há alguns anos. E tenho uma jornada muito poderosa dentro das universidades. E isso também é fenomenológico. Então, alguns historiadores, como Flávio Joséfos, Melancton, Beza, Martin Bucer, Plínio o Jovem e Eusébio de Cesareia trazem de forma muito peculiar o que aconteceu sobre a igreja do primeiro século. A carta de Apocalipse é narrada após uma profunda perseguição dos imperadores romanos em relação aos que se evidenciaram como igreja de Jesus Cristo no século I. Por exemplo, a carta de 1ª e 2ª Timóteo evidencia o apogeu sociológico do governo do imperador Nero. Nero sobe em cima do alto da torre de Mecenas, taca fogo na cidade de Roma, dos 14 bairros. Tudo bem, neguinha? Perdão, gente. Tudo bem? Eu vi um rostinho conhecido no meio da multidão. Vamos lá. No apogeu, então, do governo de Nero, você vai ter ele tacando fogo em Roma, do alto da torre de Mecenas. Voltei. Você vai ver, então, o Nero tacando fogo em 10 bairros, em uma microcidade que tinha 14 bairros. Dos 14 bairros de Roma, apenas 10 foi incendiado. Coincidentemente, os 4 que não foram incendiados eram intimamente povoados por cristãos e por judeus. Isso deu a Nero um álibi de colocar a culpa nos cristãos. Surgiu então uma perseguição tão intensa contra o cristianismo que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. Nero então, exercendo a sua característica tétrica de tortura romana, fez do cristianismo uma espécie de inimigos do Estado. E como faltou madeira para crucificar os cristãos, para que eles pudessem morrer como seu Cristo, seu Salvador, então Nero pegava os cristãos, colocava em uma espécie de mastro,
amarrava os caras, sobretudo o bispo de Tiatira, colocava cera inflamável e queimava os caras. Os caras serviam de tochas humanas para clarear as noites escuras de Roma. Quando você vai, por exemplo, na observação da civilização ocidental, você percebe como surgiu o porte de iluminação, queimando os cristãos no primeiro século. E aí, mano, uma característica bem contundente a respeito. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta de 1 e 2 Timóteo, carta de 1 Timóteo 64 depois de Cristo, quando um pastor de aproximadamente 60 anos, Paulo, muito experiente, escreve uma carta para um pastor de 22 aninhos na cidade de Éfeso, que liderava mais de 200 mil pessoas. Paulo ensina a Timóteo a permanecer tendo o coração simples e humilde diante do Senhor. Por isso que ele diz: Timóteo, separe homens que não sejam dados a vinho, que sejam repreensíveis maridos de uma só mulher, e que esses sejam os bispos. Separe também homens que não sejam dados a muito vinho, e sejam repreensíveis maridos de uma só mulher, que seus filhos sejam crentes, e que não sejam novos convertidos, para que não dê lugar a Satanás. Ele está ensinando sobre fundamentos. E o apóstolo Paulo morre exatamente no governo de Nero. 66 depois de Cristo, você vai ver a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde você vai ver o epitáfio de Paulo, ou seja, as últimas palavras. E Paulo então diz: estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O tempo da minha partida se aproxima, porque combati um bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Saiba, Timóteo, que todos me abandonaram na minha primeira defesa na Ásia. Meu irmão, se abandonaram Paulo, imagine eu. Então, antes de te abandonar e me abandonar, fica de boa, mano. Antes de você, a igreja do primeiro século sofreu muito, irmão. E nós somos, como diz o filósofo Tertuliano, que é do movimento patrístico, ele diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Aí você vai ver, então, o imperador passando o bastão para o imperador que teve a mentalidade mais tétrica, que foi Domiciano, 81 depois de Cristo. O cara era Heaven Hill, parceiro, do inferno. Ou, sendo honesto, biblicamente falando, ele era um demônio. Mano, Domiciano, ele é contemporâneo ao último apóstolo do colégio apostólico, que é João. João foi um homem que teve aquele comportamento tão contundente e nobre de observar um aleijado, um coxo na porta do templo, e ter a sensibilidade de oferecer àquele homem aquilo que não tem preço, mas que tem valor. Enfim, porém, João, ele teve tamanha sensibilidade diante do reino de Deus, que ele conquista uma mudança de mentalidade, uma mudança de essência, porque é poderoso. Quando o reino dos céus marca e influencia a sua personalidade. E aqui, eu abro um parêntese bem legal. Entre ser profeta e ser discípulo, eu, Gilberto, filho de Gilmar, filho de Vera, que influencia você ser discípulo. Entre ser profeta e ser discípulo, seja só discípulo. Qual é a fundamentação bíblica? Eu amo fundamentos bíblicos. A última operação do poder de Deus no Novo Testamento foi no profeta João Batista, que com 14 anos de idade, segundo Flávio Joséfos, começou a ministrar no deserto. Teve então uma patologia existencial sociológica, porque o homem que ia herdar a porção de um sacerdote, que fazia parte do apogeu de todo o contexto sociológico do feudalismo. Lembra do feudalismo? Lembra da quinta série, galera? Feudalismo. A base era os servos. Depois dos servos você tinha os nobres. Uma vez nobre, nunca servo. Uma vez servo, nunca nobre. Depois você tinha coroa. Por isso que princesas se casavam com príncipes. E o apogeu era o clero. Zacarias fazia parte do clero. Então o cara tinha muitos recursos financeiros. No contexto pré-feudal, quando Pompeu alcançou aquela região em 63 a.C. e evidenciou o Império Romano como carruagem de mudança cultural de Israel, sobretudo a nível político. Então você imagina que o clero, os sacerdotes, faziam parte da aristocracia do Senado no executivo do Império Romano. Ótimo. João Batista foi o cara que abriu mão de ser um playboy para ser um hippie no deserto. Não quis ter as vestes sacerdotais. Quando você for a Londres, você vai ver que as vestes sacerdotais, por causa de 12 sequências de pedras preciosíssimas, que foi o resto do precioso que sobrou do Éden, você vai perceber que hoje as vestes sacerdotais custariam 200 milhões de euros.
porque Isabel, mãe de João Batista, era da genealogia primária de Arão, irmão de Moisés. Então, sobre ela estava a herança das vestes do sacerdote, que foi o patriarca do comportamento sacerdotal. Era para João Batista ter aquela roupa sacerdotal, mano. Aí você vê a esquizofrenia de João Batista a nível sociológico, não psicológico. O cara que abriu mão de ser um playboy para ser um hippie no deserto. O cara que abriu mão de comer do bom e do melhor para comer mel silvestre com gafanhoto. O cara que abriu mão de usar as vestes sacerdotais que tinham 12 sequências de pedras preciosíssimas, para usar pele de camelo no deserto. Mano, esse bicho é um esquizofrênico social. É o cara que é um burguês na contemporaneidade, faz faculdade de sociologia para falar sobre as minorias. Se fez, tipo, vai curtir Racionais MCs, mano. Vai beber lágrima, parceiro, para depois você me ensinar como sorrir no vale. Tava ficando doido, mano. Enfim, então imagina, João Batista foi esse cara ousado que herdou a porção de Elias. Sim ou não? Sim. Enfim. E aí, cara, você vai ver que João Batista era um profeta. E repito, antes é melhor você ser discípulo do que ser profeta. Por quê? João Batista não transicionou. João Batista, como profeta, ele olhava para ser humano e chamava o ser humano de cobra. Raça de víbora, arrependeu-vos. Tá, batizou Jesus, não transicionou. O profeta não decidiu ser discípulo, permaneceu sendo profeta. Jesus já tinha transicionado, chamou os mesmos seres humanos que João Batista chamava de cobra de ovelhas. E ainda por cima, quando João Batista vai preso, mano, ele tem dúvida se Jesus é o Messias. Agora, um discípulo preso, o apóstolo Paulo, escreveu 90 cartas, e apenas 13 foi arquivada no cânon. Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, foi falado sobre a pessoa divina de Jesus Cristo. Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, foi falado sobre a pessoa humana de Jesus Cristo. E o último concílio, concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, foi falado sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo, 3 em 1. Foi quando foi configurado o cânon. Então o apóstolo Paulo escreveu 90 cartas. Das 90 cartas, apenas 13 foi arquivada no cânon, parceiro. Então Paulo preso escreveu 90 cartas, mas João Batista preso, o profeta preso, duvidou se Jesus era o Messias. João, na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, com 90 anos, preso, escreveu a carta de Apocalipse, mas João Batista, profeta, duvidou se Jesus era o Messias quando esteve preso. Entre você ser profeta e ser discípulo, mano, seja um discípulo. Finaliza então a parte A, ok? Vou para a parte B para finalizar na parte C. Parte B. Falar um pouco sobre a sociologia que envolve a carta de Apocalipse, ok? Eu falei sobre o período pré-sociológico da carta de Apocalipse. Agora eu vou falar do período presencial da carta de Apocalipse. Domiciano foi o cara que herdou uma característica tétrica em relação a torturas. Então você imagina o que é um senhor, o último apóstolo do colégio apostólico vivo. Imagina um pioneiro, mano. Imagina um cara que começou a pregar o evangelho com 27 anos aproximadamente. O tempo passa, mano, e ele continua vivo na expressão do evangelho com 90 aninhos, mano. Assustando as trevas em ambientes de sabedoria. Tipo dentro de uma universidade. Tipo na Grécia, tipo na Ásia, tipo em Éfeso, tipo em Tessalônica, tipo em Esmirna, tipo em Laodiceia. Animal, mano. Esse cara, ele é preso. Preso, ele é torturado. A tortura de João foi liderada por Domiciano. Porém, a tortura dele foi num caldeirão de óleo fervente, segundo Melanchthon e Martin Bucer. Entre esses caras, você vai ter um dos professores de João Calvino. Você vai ter uma expressão sociológica que afirma que João, quando foi para o caldeirão de óleo fervente, essa tortura não era a partir da cultura romana, essa tortura era a partir da cultura mesopersa. Já assistiu o filme Os 300? Onde o autor Frank Miller, ele evidencia que nos 300 o exército inimigo dos espartanos eram os medo-persas, era o Império Persa.
na história é arquivado que os soldados persas eram canibais. Eles comiam os órgãos de seus adversários. Então os caras eram tétricos na arte da tortura em relação ao prisioneiro político. Colocaram João, então, em uma tortura que era pior do que a morrer crucificado, historicamente falando. A poesia para nós se tornou uma poesia. A cruz para nós, ou melhor, a cruz para nós se tornou uma poesia. Mas na época de Jesus era um instrumento de tortura. Porque Jesus transformou lágrimas em salmos, no seu comportamento de dor. Imagina então João, com 90 anos de idade, dentro do caldeirão de óleo fervente. A historiografia afirma, e também alguns comentaristas muito relevantes, afirma que quando o prisioneiro político estava dentro do caldeirão de óleo fervente, primeiro, para acender o caldeirão de óleo fervente, era um prisioneiro que estava sentenciado à morte, onde 200 metros de distância já carbonizava o corpo. Ou seja, o cara que acendia o caldeirão de óleo fervente, possivelmente já morria carbonizado. Imagina agora um interno fritando dentro do caldeirão de óleo fervente, mano. Existe uma poesia cristã que não concordo com ela, porque historicamente falando, a temporada da porção do primeiro século era sofrimento, era dor. Era o que o autor do livro dos Hebreus diz, que eram homens que o mundo não foi digno de recebê-los, porque eles foram extremamente torturados, mas não abandonaram a fé independente da dor. Sabe por quê, mano? Porque as universidades patrocinam o conhecimento. As provas medem informações, mas só o sofrimento forma humanos. E na mesa onde Jesus é rei, senta-se filhos de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. E todos nós sabemos que reino é uma geografia. Você é a carruagem que representa Jesus, você é o reino dele. E aí, João, então, quando é jogado dentro do caldeirão de óleo fervente, existe uma expressão teológica, a partir do século XIX, que fala sobre o romanticismo literário. Tem uma afirmativa em que ele não sofreu nenhum mal. Eu não acredito nessa afirmativa. Se até Jesus sofreu tortura, por que um discípulo dele não sofreria? Porém, existe uma outra afirmativa que é a que eu acredito, que quando João foi para o caldeirão de óleo fervente, mano, os órgãos internos de todos na história que foram assassinados no caldeirão de óleo fervente, os órgãos internos explodiam. O músculo entrava em estado de cozimento. A cartilagem do corpo derretia-se, sobretudo os órgãos genitais. Quando o interno estava dentro do caldeirão de óleo fervente e abria a boca para gritar, a musculatura do rosto se rasgava. Provavelmente os olhos explodiam. E o interno inevitavelmente morria. Foi a primeira vez na história que, ao derramar o óleo, perceberam que um senhorzinho de 90 anos ainda respirava. E aí, mano, você vai ver a sociologia por trás da carta de Apocalipse. Um sobrevivente ao martírio, um sobrevivente ao holocausto, que quando os bárbaros da época, numa sociedade extremamente mística, viram que aquele prisioneiro político estava vivo, tiveram ele como uma divindade. Então vamos exilá-lo, vamos levá-lo para a ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, num presídio de segurança máxima. Tá claro? Aí, mano, vem o texto, velho. Versículo 9 do capítulo 1 diz assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. No Espírito. Achei-me exaltado no Espírito. Porque é poderoso quando você conhece os céus, sem ser influenciado pela terra. E ele vai e diz: eu ouvi, ou melhor, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve o livro o que vês, e envia a 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e quando voltei-me, vi 7 candelabros de ouro,
e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano. Alguém semelhante a um ser humano. Vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram mais brancos que a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como chama de fogo. Se você é a menina dos olhos do Senhor, saiba, segundo João, você é a menina dos olhos de fogo, brother. E ele disse: seus pés reluziam como metal, quando é refinado na fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto, parte C do versículo, seu rosto era semelhante ao próprio sol, quando brilha no apogeu do seu esplendor. Sabe quem narra com riqueza de detalhes o que vê? O cara que sofreu um martírio, que provavelmente não tinha mais glóbulos oculares. Quem é que ouve? O cara onde os tímpanos haviam estourados, mano. Quem é que sente? O cara que estava com a pele em estado de cozimento. Quando você tem a revelação de Jesus, o Senhor reconstrói o que o homem destruiu em você, mano. Sabe o que é poderoso na afirmativa da historicidade de João? Quer que o Senhor te revele a glória? Quantos querem que Jesus te revele a glória? Está disposto a ser desconstruído pelos homens? Talvez até monstrificado. Aí para mim é o start. Jesus apresenta a João a glória dos perseverantes. Escreve. Aí, mano, Jesus escreve as 7 igrejas, 7 vezes. E ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. Porque quando você é massacrado pelos homens, apenas uma revelação profunda dos céus é capaz de reconstruir o seu eu interior. Você está comigo, brother? Eu estou chapado, bro. E detalhe, chapação para mim não é quando você treme a musculatura. Já viu um cara chapado de maconha? Você sabe que um ser humano está chapado é pelo que a alma expressa, que é os olhos que evidenciam. Um cara chapado de maconha evidencia que está possuído por uma substância fisiológica quando os olhos denunciam. Um cara que está embriagado, você vai perceber que ele está embriagado pelo que os olhos denunciam. É fácil, mano, bailar com o corpo, se o seu coração está sentado. Agora, mano, é muito bom se incendiar em secreto para aparecer em público em chamas. Yes. João evidencia um apogeu de uma personalidade incrível. A força de um discípulo. A força da continuidade de Jesus. A força do apogeu daqueles que confiam em assuntos eternos. A força contundente de homens que o mundo não foi digno de recebê-los. Finalizo a parte B contando uma história que vivi. Em 2016 eu tive a oportunidade de ministrar e palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss, em Santa Maria. E fui como um acadêmico. E eu não tenho cara de pastor, não tenho jeito de pastor, não falo tremendo, manto, leito, vaso. Não converso sobre igreja, sobre comportamento eclesiástico, sobre o número de membros, nem sobre a igreja que faço parte. Geralmente eu só falo de Jesus, de história, de filosofia e sociologia. Mas sou pastor. E tenho 2 pastores que me apacentam muito. O sorriso da minha pastora expulsa demônios. Sou apaixonado por pastora Márcia. E aí, cara, fui a Santa Maria e estou palestrando sobre Gales Lipovetsky, que é um filósofo francês que fala sobre hipermodernidade. O homem contemporâneo é hipernarcisista, hipercarente, hiperconsumista. Logo, é um homem que se relaciona com a manutenção da imagem, por isso que perde acesso à semelhança. Se você idolatra a imagem, saiba, mano, na dor não tem como você se encontrar com o seu semelhante. João perdeu a imagem, mas o interior dele era semelhante. Por isso que quando ele esteve exaltado em espírito, ele não tinha imagem, mas a alma do cara era semelhante à glória da Nova Jerusalém, mano. Por isso que quando Jesus se revela a João, é simples, ele substancializou-se com aquilo que estava já dentro dele. Estão comigo, irmãos? Vocês estão calados por quê, velho?
Eu vi vocês chapando cabuloso na adoração, mano. Está processando a mente? Então curte só. Freud, Vallon, Skinner, Lacan, Carl Rogers, Piaget, são dos homens que fundamentam o comportamento pedagógico, psicológico e de psicanálise. A neurociência de forma geral. Freud afirma que os órgãos vitais não são o que você vê. Os órgãos vitais são os que você não vê. Logo você está olhando para o meu corpo, para a minha expressão visual, você está vendo minhas mãos, mas a minha mão não é um órgão vital. É possível continuar vivo, produzindo gás carbônico, inclusive sendo deficiente. Você está vendo os meus olhos, você pode furar os meus olhos com agulha. É possível ser vivo, embora cego. Porém, se você abrir a minha caixa torácica e furar o meu coração com a mesma agulha que você furou os meus olhos, inevitavelmente eu vou morrer. Porque o que você não vê é vital. O maior órgão do corpo humano é a pele. Se você passar suas unhas sobre a sua pele, que é o maior órgão do corpo humano, você vai sentir alívio ou irritação. Mas se você abrir a minha caixa craniana e passar as suas unhas na minha massa cefálica, inevitavelmente eu irei morrer. Porque os órgãos vitais não são o que você vê. Então eu quero te influenciar a você não fazer a manutenção da sua imagem. Porque a imagem não restaura a semelhança, mas a semelhança reforma a imagem. Pode aplaudir o nome do Senhor, velho. Eu tô chapado de verdade, mano. Pô. Louco para falar em língua estranha e dar cambaiota. Mas há tempo para tudo debaixo do sol, né, mano? Vamos lá. Então eu fui palestrar para os sobreviventes e os familiares das vítimas da catástrofe da Boate Kiss, Santa Maria. E fui falar sobre vida acadêmica. E como eu falei para você, a minha imagem não evidencia um comportamento religioso. Eu não sou um pregador de púlpito, como você está vendo. Eu não sei te fazer voar. Eu só sei te convidar para uma mesa para que você mude de mentalidade. Por isso que o Senhor me deu o idioma das universidades. Eu consigo trocar ideia com um acadêmico de boa. Isso para mim é um fenômeno. Porém, para mim fenômeno porque o Senhor sempre vai escolher quem não é. Porém, quando eu estive em Santa Maria, eu fiquei muito reflexivo. Acabou a minha palestra, a galera saiu, estudantes de filosofia contemporânea saíram, e história contemporânea. Um curso de extensão de pós-graduação. Nessa ocasião, eu também fui ministrar sobre a arte não precisa de justificativa a partir da literatura de Huckmacher. Na contemporaneidade é óbvio que a sua arte precisa justificar-se. Porque você não vai pegar uma tela de Van Gogh e comparar com um papel amassado. E falar, o papel amassado é uma arte. Não, mano, uma arte quando expressa o comportamento crítico, a ponto de ser um motivo de protesto social, perde a contemplação do belo. E aí, enfim, fui falar sobre essas paradas. Acabou a palestra, veio uma senhorinha, aqui do Rio Grande do Sul, gaúcha, dos olhos bem azuis, do cabelo bem branquinho, 1,5 m de altura. Ela chegou até mim e falou assim, repito, loirinha, dos olhos bem azuis, do cabelo bem branquinho, chegou em mim e disse, professor, você lembra muito o meu filho. E ela passou a mão no meu rosto, né? Eu fiquei pensando, né, mano? Se eu lembro o filho dela, isso é uma evidência de que essa mulher hiper loira se apaixonou por um negão. É a única explicação contundente que eu tenho para essa perene afirmativa. Aí eu fiquei sério olhando para ela, e ela concluiu dizendo, olha o que ela falou para mim. Professor, nós estamos em luto desde 2013. Janeiro de 2013, 3 turmas de lutologia estavam se formando. E ao fazerem a sua formatura, decidiram comemorar na Boate Kiss, maior casa de show da cidade, em um município com 200 mil habitantes. E ela falou para mim, eles contrataram os estudantes, nossos filhos, sempre falando no plural, nossos, nossa cidade, nossos mortos, nossos filhos, contrataram uma banda de sertanejo universitário para animar a festa.
Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo. A faísca incendiou o estofado e começou a exalar gás tóxico. 600, e ela falando com riqueza de detalhes, 680 estudantes sobreviveram porque fugiram. Os seguranças fecharam as portas da boate com medo dos caras não pagarem a conta. E ela começou a falar chorando, cara. E eu bem sério, com aquela atmosfera de muito respeito. E ela falou assim: 242 estudantes morreram carbonizados. Os nossos filhos começaram a se pisotear. Imagina mulheres de 1,90 m, 1,80 m, 1,70 m, com saltos 15, no desespero, porque o córtex cerebral libera substâncias fisiológicas a ponto de tirar o homem do estado racional. Freud diz que o único momento em que o animal racional se transforma em um animal irracional é em estado de libido, de fome e de morte. Imagina então, homens que pensam, o homo sapiens, homem que pensa se reduzindo para o homo anima. O homem que pensa se reduzindo ao homem animal. Ela disse: os nossos filhos tiveram o seu rosto transfigurado, porque o salto das mulheres cravava o crânio dos nossos filhos. Os nossos filhos ficaram com tanto medo de morrer, que eles raparam a parede da Boate Kiss com os ossos da mão. Aí começou a chorar. Aí eu entendi o porquê que ela chegou até mim. Ela passou a mão no meu rosto e falou: e você lembra muito meu filho? Meu filho morreu nessa catástrofe. E começou a chorar. E ela falou assim: desovaram o cadáver dos nossos filhos, porque na nossa cidade todos perderam alguém. Nossos filhos perderam seus pais, pais perderam filhos, irmãos perderam irmãs, vizinhos perderam amigos de infância. Desovaram o cadáver dos nossos filhos no ginásio da cidade. Os pais tinham que entrar no ginásio, ligar no celular que estava no bolso dos cadáveres e identificar os seus filhos. Ela falou para mim, quando eu entrei, e começou a chorar muito, cara. Ela falou: quando eu entrei, professor, eu me deparei com meus 4 filhos mortos. E você lembra muito meus filhos. Eu abracei aquela senhora e comecei a chorar, mano. Chorei muito, muito. E ela falou para mim: professor, o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. Eu tive a revelação do corpo, porque um estado de sensibilidade humana diante de um luto perene, diante de uma sensibilidade feminina, materna, diante de uma observação de uma mulher que está vivendo uma masmorra emocional, sendo espancada por carrascos existenciais. De repente, você é uma carta de alforria aos traumas da alma, fazendo com que aquele microcontato devolva a honra e você gere intensa vida. Porque os berços da simplicidade compõem sensibilidade e logo escreve biografias de ouro. É muito bom ser sensível à dor do outro. Quando você tem uma lupa espiritual. E quando ela falou para mim que aquele abraço lembrava o abraço do próprio Deus, eu comecei a chorar muito. E disse para ela: sim, filha. Aí me fiz o pastor. Falei: sim, filha. Esse abraço é o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo dele na terra. Eu tive uma revelação perene, sensível do corpo de Cristo, dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Sabe, mano, aqui eu finalizo a parte B para ir para a parte C, para finalizar a minha ministração. O corpo de Cristo é a continuidade da cabeça de Cristo. A cabeça de Cristo é gloriosa. Você sabe que o córtex cerebral libera substâncias fisiológicas, e é do córtex cerebral que vem a ocitocina. Eu já falei muito de ocitocina. Porém, a ocitocina é a substância do amor. Para você ter uma noção, existe um relato de um artigo científico da biomedicina que afirma que homem só libera 1% de ocitocina. Mulher libera 99% a mais de ocitocina que homem. Por isso que mulher se relaciona com cachorro como se fosse filho. Vem para a mamãe. Por isso que mulher vê jaqueta de menina de outra mulher e diz: você está uma princesa. Porque ela colocou uma jaqueta que comprou de promoção na C&A. Nossa, você está uma princesa. É ocitocina. Homem, quando vê outro homem com jaqueta style, só diz: você está style. Por quê? Porque o homem só libera 1% de ocitocina, segundo esse arquivo científico.
Quando a mulher vê mulher linda, diz: nossa, que mulher bonita, meu Deus, olha lá, amor. Homem, quando vê um homem muito bonito, o homem faz assim, ó. Quando o cara é muito, mas muito bonito, o cara diz: não gostei desse mano aí. Porque, imagina o corpo de Cristo então, a cabeça de Cristo libera as substâncias fisiológicas do reino dos céus para o comportamento mais feminino da eternidade. A igreja, a noiva, a virgem, a menina dos olhos. Logo, a igreja de Cristo Jesus só tem uma função sobre a terra: ser a continuidade da glória da cabeça. Se a cabeça de Cristo é gloriosa, o corpo de Cristo necessita ser a continuidade da cabeça, necessita ser glorioso. Agora, um corpo sem cabeça é uma assombração. E aí o contato com você fere, ou o contato com você devolve a honra. Foi então, eu finalizo então a parte B, foi então que eu comecei a analisar sobre as bênçãos do sofrimento. Foi então que eu comecei a analisar sobre transformando traumas em histórias de honra. Eu escrevi meu livro. Esse livro, ele está muito sensível. No capítulo 2, eu falo sobre gárgulas contemporâneos. No capítulo 3, eu falo sobre Jesus não tem nojo da humanidade. Há um versículo em Lucas 15, 7 que diz: eu vos afirmo que haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Porque a graça de Jesus é fenomenológica, a graça escandaliza, é ensandecida. Capítulo 2 diz assim: as gárgulas, o nome do capítulo é Gárgulas Contemporâneas. As gárgulas eram estátuas especialmente comuns na Idade Média. Eram figuras monstruosas, humanas ou animalescas, comumente presentes na arquitetura gótica. Acreditava-se que as gárgulas eram colocadas nas catedrais medievais para indicar que os demônios nunca dormiam, exigindo a vigilância contínua das pessoas, mesmo nos locais sagrados. As gárgulas eram também conhecidas como imagens horripilantes que defendiam o servo de Deus contra os demônios, sendo então monstros que assustavam demônios em nome de Deus. Séculos após a Idade Média, obviamente essa crença perdeu influência, tornando-se artefato histórico da arquitetura gótica. Porém, há muitos homens que monstrificam-se existencialmente para defender o reino de Deus. E quando esses homens defendem o reino de Deus, em nome de Deus, se transformam em gárgulas contemporâneos. São monstros, ou são seres humanos que se monstrificam, tentando defender o amor. Mano, aí vem C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia. Sabe quem foi Lewis? Lewis foi a principal voz filosófica contra o marxismo fabiano. Há mais de 16 tipos de marxismo. Quer estudar um pouco esquerda? Vai para Kant, Hegel, Marx, Engels, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, Simone de Beauvoir, Sulamita Firestone e Judith Butler. Você vai ter a raiz filosófica de todo o comportamento de filosofia ateísta humanista. Você imagina que C.S. Lewis escreveu a abolição do homem contra as literaturas pedagógicas de Theodor Adorno, que é um dos pais do movimento filosófico ateísta humanista. Lewis então diz ao escrever as Crônicas de Nárnia: Jesus é Aslan, Jesus é um leão. Qual é a crítica filosófica que Lewis faz em relação à comunidade de fé? É possível defender um leão? Não, mano, um leão se defende por si só. Ele é indefendível. Você se torna um ridículo ao tentar defender um leão. Por que então tentar defender Jesus? Em Pedro. Porque Jesus chama Pedro de igreja. Pedro é a igreja. A igreja tem a palavra, que é a espada. Pedro pegou a espada para defender Jesus contra a sociedade na pessoa de Malco. Pedro, que é a igreja, pega a palavra
Pega a espada. A partir da espada ou da palavra, fere a orelha da sociedade. A ferida que a igreja faz, a ferida é impotente na arte de restaurar. Quem restaura a orelha de Malco não é Pedro, não é a igreja. Quem restaura a igreja de Malco é Jesus. Logo, as principais características de redenção e de devolução de honra que encontrei ao longo da minha história foi na sensibilidade com o outro. Eu glorifico a Deus porque eu já ministrei mais de 550 universidades. Eu fiz alguns mochilões na América do Sul. Eu só dei um rolê na América do Sul. Eu fui a Córdoba, na Argentina, Paysandú, no Uruguai, Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, Potosí, Iuni, Cochabamba, Sucre, Cusco, Samaipata. E eu fui sozinho com um mochilão, após me formar em História, e após fazer uma pós em Antropologia. Chapado pelo Espírito Santo. Louco para ganhar os universitários de todos os lugares que eu ia. Então eu encontrei uma comunidade brasileira em todas essas nações que não conseguiram passar no vestibular para medicina no Brasil, foi fazer medicina fora do Brasil. Mano, eu ganhei 2.700 estudantes de medicina em uma só palestra. Chapado, palestrando como professor, numa universidade. Um ano se passou, fiz outro mochilão, sozinho. Eu batizei esses estudantes para Jesus. No outro ano, chapado, tipo inconsequente, chapado. Ordenei um pastor para cuidar dos universitários. E eu vi o Senhor devolvendo muita honra a garotas que não conseguiam pagar o seu curso e se prostituíam. A homens, sobretudo filhos de pastores, que iam fazer medicina fora, não conseguiam pagar o curso e traficavam. Os principais traficantes que passaram no Fantástico nos últimos 10 anos eram filhos de pastores. E aí, cara, vem uma reflexão. Como é possível, então, uma geração ouvir com redenção o Evangelho de Cristo Jesus e ter no Evangelho redenção? Porque o Deus do Evangelho que nós adoramos, Ele sofreu, mano. Ou seja, o sofrimento que Jesus superou te deu acesso, porque dor conecta dor. E Jesus então assume os desgraçados da existencialidade, sendo o príncipe da paz e o arquiteto da camada de ozônio, mano. Jesus arquitetou os seus neurônios, logo Ele ama você. Mas Ele saiu da eternidade, Deus saiu da eternidade há 2000 anos, para ter um contexto empírico, científico, eterno. Ele foi fazer uma experiência. Como é que é o homem? Como é que é a criação que eu fiz? Vou lá viver 30 anos como homem, para depois de 30 anos salvar a criação dos próprios homens. Devolvendo então a essência da eternidade nos homens, que é o amor. Não há nada mais fascinante que o amor, irmão. E aí, eu quero finalizar. Você está me vendo então ministrar dessa forma? Eu estou ministrando o Brasil já há um tempo, a América Latina há um tempo. Mas eu tenho uma origem. Salomão diz: o homem que não honra a sua história, um homem que não respeita as suas raízes não é digno de viver. Eu tenho uma raiz. E conversando com o pastor Wagner, que é meu amigo, desde 2013, junto com sua esposa Fernanda, eu perguntei para ele se ele queria que eu contasse uma história, eu vou contar aqui. E eu quero finalizar com essa história. Hoje eu ministro para universitários, e eu sou convidado para ministrar por causa de uma porção acadêmica. Mas eu aprendi o que significava a palavra faculdade com 21 anos. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos. O meu pai foi do Comando Vermelho, era de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos e começou a traficar drogas para criar os 3 filhos. Sem sobrenome, sem herança, viúva, desesperada a nível existencial. O sonho da minha mãe era usar um uniforme de uma escola. Minha mãe foi presa em 91, minha mãe saiu da cadeia em 2014. Em 2013, quando eu vim para cá, minha mãe estava presa. Por isso que eu era mais fechado, mais sério. E por isso que apenas uma bela vai quebrar o coração de uma fera. Por isso que amo a pastora Márcia. O sorriso dela, mano. Ela fez uma festa para mim em 2013, eu estava lecionando antropologia na universidade, fui para a casa dela, ela chamou um bocado de criança órfã. Sabe aquelas crianças bem sujas? Tipo eu, quando era criança.
Mano, ela convidou um bocado de criança, colocou aquele chapéuzinho de aniversário. Quando eu entrei, ela colocou um chapéuzinho em mim, só que eu não ria, porque foi ela que me ensinou a sorrir. E começou a cantar parabéns. E eu tinha esquecido que era meu aniversário. Tanta dor que eu vivi. Aí comecei a cantar parabéns e era para mim. Você imagina, ela com um sorrisão, nós temos uma foto, ela com aquele sorrisão de princesa, eu bem assim, ó. Com um chapéuzinho de criança. Minha mãe ficou presa até 2014. Minha mãe se converteu em 92 dentro do presídio. Uma senhora faleceu em 87. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. Essa mulher pregou para alguns presídios femininos e alcançou o coração da minha mãe. Minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo para Jesus dentro do presídio. Eu ouvi mais sobre o evangelho sensível no colo de uma presa do que eu ouvi nos maiores pregadores dessa nação. E foi a partir de tudo isso, de uma biografia pessoal, que eu aprendi que o sofrimento, há uma bênção no sofrimento. A dor da minha biografia me conectou ao coração de uma geração de universitários. Ou você acha que quem pensa não é depressivo? E aí, mano, eu me lembro que quando eu era criança, eu pensava que maconha era um perfume. Porque todo mundo tinha cheiro de maconha. Todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha, da minha rua tinha cheiro de maconha. Então eu pensava que maconha era um perfume. Eu estava indo para o prézinho, para a escola. Aí você me perguntar, Gil, como é que você foi criado? Eu fui expulso da casa de todos os meus tios, cara. Meus tios, minha avó paterna. Então, Piaget diz assim, o pai da pedagogia: uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um adulto de 21 anos. Esse sujeito, na casa dos 20, será um velho caquético emocionalmente falando. Com 6 anos de idade, eu já trabalhava para levar comida para minhas meninas, minhas 2 irmãs, e elas exerciam maternidade sobre minha vida. Uma é mais velha que 1 ano, uma é mais nova que 1 ano, ela já cozinhava, já arrumava a casa, já tinha responsabilidade de pagar a conta e ter dinheiro para levar para nossa mãe no presídio. Então, vigiei carro, engraxei sapato, era feliz da vida. Joguei bola, soltei pipa, fui normal. Para mim, criança, eu pensava que todo mundo era dessa forma. Porque para criança não existe nem escravo nem livre, para criança só existe infância. E aí eu estava indo para o prézinho, para a escola, e encontrei uma buchinha de maconha no portão da minha casa. Olhei, cheirei, falei, olha só, mano, perfume. Cheirei. Aí lembrei que nas propagandas da Avon, da Natura, quando eu era criança, perfume era líquido, não era aquela planta queimada que estava na minha mão, não era cannabis. Então eu tive a ideia, abrir uma torneira, pegar tipo um copo, balançar, fazer da maconha um perfume, né? Tipo. Quando eu cheirei o copo, estava perfumado de maconha, coloquei a aguinha na mão e... Tu bota fé que eu vivi isso, mano? Fui para a escola na minha mente perfumado. Pré-escola. Tô feliz da vida, mano. Primeira vez perfumado na vida. Cheguei na porta da escola, a tiazinha da portaria me empurrou. Eu não estava nem aí, mano. Eu estava perfumado na minha mente. Ela conversou com o coordenador pedagógico, que foi para minha professora. E interessante, a minha história na vida acadêmica começa nesse dia. Impressionante isso. Porque existe uma bênção no sofrimento. Ela chegou e falou para a minha professora. Quando eu cheguei na minha sala de aula, a tia estava com o braço cruzado, batendo o pé, e gritou comigo: você está fumando maconha, rapaz? E eu todo feliz: fumando não estou não, tia, mas passei no pescoço. Aí ela, abaixou. O ato de você, que é adulto, abaixar para conversar com uma criança é pedagógico. Por isso que Deus poderia segurar o universo na palma das mãos, Ele abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem, para entender você. Como diz Richard Foster, no livro A Celebração da Disciplina, como ferir alguém que se prontificou livremente a ser ferido. Na verdade, Jesus colocou a glória dele em xeque, ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós. Mas ele se reduziu. Ele se reduziu, mano, para ser igual a você, homem. Ela abaixou, me abraçou e falou: cadê sua mãe? Minha mãe está presa, tio.
Pensava que a mãe de todo mundo estava preso, eu era criança. Porque falavam para mim que minha mãe estava, tipo, num hotel, sacou? Eu tinha que visitar ela, criança. Ela me pegou na minha mão e foi perceptível que a minha professora estava emocionada. Me levou para a sala de coordenação pedagógica, que tinha 3 professores, um assistente social, um psicólogo e o diretor. Naquele dia eu tive um batismo de consciência. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. Eu fiquei desesperado, mano. Tipo uma violência, eu fui violentado existencialmente. Aí eu comecei a chorar. E a professora, por isso que é incrível, mano. Professores, você não tem noção. O meu primeiro discipulador se chama professora Claudecias. Eu estava pregando no Céu na Terra em Brasília, assinando meu livro. Aí veio uma menina, tipo de 14 anos, e falou assim, minha mãe foi sua professora. Porque essa história está no meu livro. Eu falei, qual é o nome dela? Claudecias. Mano, eu dei um pane de choro. Quem? Cadê ela? Ela mudou a minha existência, mano. Eu comecei a chorar e ela falou assim para mim, para de chorar agora! Tu tá rindo por quê, irmão? Aí ela falou assim, para de chorar agora, você vai ser um grande homem. Engole a lágrima. Repete comigo, rapaz. Desse jeito, velho. Eu vou ser um grande homem. Grita. Mano, ela tinha me mostrado a vida como a vida de fato é, mano. E eu acredito que Jesus, ele evidencia dessa mesma forma. O útero em que Jesus nasceu não é útero de plástico. Por isso que no reino de Deus não existe boneca. Nem possibilidade de você ser um Peter Pan, mano. Jesus jamais faria de você aquela que tem síndrome de Cinderela. Por isso que a igreja do primeiro século morria e continuava tão firme, que o hino dos mártires no primeiro século era com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. E Paulo dizia, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por isso que Paulo também dizia, estou indo a Jerusalém, sabendo que cadeias e prisões me esperam. Mas vou disposto a morrer, porque estou sendo guiado pelo Espírito. Sabe qual é a função primária do Espírito Santo? Não é fluir nos dons. A função primária do Espírito Santo é ser consolado. Eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo, que é o Espírito de consolação. O que adianta, irmão, você fluir nos dons, chapar no Espírito e querer morrer quando você colocar a cabeça no travesseiro? O que adianta você fluir nos dons e não ser consolado? Porque fé só é fé quando está tudo escuro e você acredita que está claro por causa da fé. Fé só é foco quando a morte vem. A fé só faz sentido em temporadas de caos. Isso é fé. É o fundamento das coisas que não se esperam. Fundamento do que não se espera, mano. Não tem como não falar chapado não, irmão. Sabe o que a minha professora falou para mim, para eu finalizar? Ela bateu no meu peito e falou assim, você vai estudar. Você vai esperar sua mãe sair da cadeia. E você vai devolver a honra para sua mãe. 2014, eu já tinha vindo aqui. Fui a Machu Picchu fazer um mochilão e eu tinha a intenção de fazer mestrado na Universidade de Cusco sobre os primatas da América. Eu amo humanas, mano. Eu acho que é perceptível, né? Eu fui a Machu Picchu. Você está ligado que Machu Picchu foi encontrado em 45 por missionários presbiterianos. Os caras fazendo missões no Peru. Sensacional, mano. E Machu Picchu, na verdade, é a Universidade dos Incas. Eu fui na Universidade de Cusco e toquei no documento diplomático que afirma que Salomão fez contratos diplomáticos com os Incas. Tá doido, mano. Tu imagina o chapado pegando o documento, tipo, tá doido, mano. Sério, irmão. Antes de vir para cá, eu estava em BH e eu ministrei lá sobre a tolice de Salomão. Um cara mais sábio só foi tolo no fim da sua vida. Enfim, velho. Foi a Machu Picchu nessa ocasião, dia 12 de dezembro de 2014. Estou saindo do sítio arqueológico de Machu Picchu, feliz da vida, chapado, porque eu estava lá em Machu Picchu, mano. Mano, eu estava em Machu Picchu, mano. Eu chapei Machu Picchu de verdade, mano. Sem nenhum tipo de cannabis, sem nenhum tipo de maconha. Só no Senhor, velho. Só no Espírito, velho. Fui para a estação de trem. Quando cheguei na estação de trem, meu celular tocou.
porque lá tinha Wi-Fi. Foi a minha irmã falando assim: Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Eu lembrei da minha história toda e da minha professora e falei para ela. Então iniciou um processo de devolução de honra. Hoje a minha mãe é uma filha. É a minha menina. Como eu estou falando sobre isso, eu te digo, existe uma bênção no sofrimento. O sofrimento não fez de mim um monstro. O sofrimento fez de mim um discípulo de Jesus. Porque eu só encontrei redenção e carta de alforria no Evangelho. O Evangelho é poderoso, irmão. Porque não é sobre você. É sobre o amor que há em Cristo Jesus. E João então diz, versículo 9, ele diz, João, irmão e vosso companheiro do sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, nós só temos uma vida para queimar. E eu acredito que Jesus nos preparou para esse tempo, para nós sermos a continuidade de Jesus na terra. Em Gênesis diz, haja luz. Quando a luz brilhou, a luz denunciou o caos escondido nas trevas. O Evangelho é essa luz, irmão, que repaginou, reeditou a minha biografia. Quando o Evangelho me alcançou aos 8 anos de idade, o Evangelho me apresentou só para a senhora de coque. Por isso, quando eu vim aqui em 2013, eu conheci o pastor Samuel e chapei. Porque eu amo a simplicidade dos cabelos brancos. Geralmente eu não curto muito ter contato com jovem. Eu prefiro os cabelos brancos. Prefiro sentar com alguém que demonstra a resiliência na perseverança. Melhor do que conversar sobre qual o tamanho do teu braço, qual iPhone você tem quantos seguidores. Pelo amor de Deus, irmão. Me fala do último livro que tu leu, pelo amor de Deus. Do conteúdo da alma. Por isso que é bom ter contato com o pai. Porque pai ficou sem comer para que você se alimentasse. Porque existe uma bênção no sofrimento. Yes. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos.